Chegamos a outubro, boa tarde a todos. O primeiro programa será dedicado ao poeta das miudezas, o poeta das coisas simples. Nós estamos falando de Manuel de Barros. Em 2016, se vivo estivesse, Manuel de Barros completaria 100 anos, então o Brasil, o mundo este ano comemora e faz loas a Manuel de Barros. E falar de Manuel de Barros é falar de poesia. Então vamos começar falando da seguinte poesia do Manuel de Barros. Nosso professor de latim, mestre Aristeu, era magro e do Piauí. Falou que estava cansado de genitivos, dativos, ablativos e de outras desinências. Gostaria agora de escrever um livro. Usaria um idioma de larvas incendiadas. Epa! O professor falseou, ciciou um colega. Idioma de lavras incendiadas? Mestre Aristeu continuou. Quisera uma linguagem que obedecesse à desordem das falas infantis do que às ordens gramaticais. Desfazer o normal há de ser uma norma. Pois eu quisera modificar nosso idioma com as minhas particularidades. Eu queria só descobrir e não descrever. O imprevisto fosse mais atraente do que o déjà visto. O desespero fosse mais atraente do que a esperança. Epa! O professor desalterou de novo. Outro colega nosso denunciou. Porque o desespero é sempre o que não se espera. Verbe gratia. Um tropicão na pedra ou uma sintaxe insólita. O que eu não gosto é de uma palavra de tanque, porque as palavras do tanque são estagnadas, estanques, acostumadas, e podem até pegar mofo. Quisera um idioma de lavas incendiadas, palavras que fossem de fontes e não de tanques. E um pouco exaltado, o nosso professor disse: falo de poesia, meus queridos alunos. Poesia é o mel das palavras. Eu sou um enxame. Epa! Nisso entra o diretor do colégio que ia assistir a aula de fora. Falou: seu enxame, espere-me no meu gabinete. O senhor está ensinando bobagens aos nossos alunos. O nosso mestre foi saindo da sala, meio rindo, a chorar. Uma lindeza, não? Então, hoje eu vou falar do livro Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros, editora Planeta. Um livro belíssimo para quem quer adentrar no universo do Manuel Bandeira. E para completar a beleza do livro, esse livro vem com algumas iluminuras feitas pela filha do Manuel de Barros, chamado Marta Barros. Esse livro é de 2008, muito fácil de encontrar e é realmente uma relíquia. Vamos aos poemas. Quando eu estudava no colégio interno, eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou fazendo corumbá no parede. Meu castigo era ficar em pé de frente a uma parede e decorar 50 linhas de um livro. O padre me deu para decorar o sermão da 60ª de Vieira. Decorar 50 linhas, o padre repetiu. O que eu lera por antes naquele colégio eram romances de aventura, mal traduzidos e que me davam tédio. Ao ler e decorar 50 linhas da 60ª, fiquei embevecido. E li o sermão inteiro. Meu Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário. E fiz de montão, corumbá no parede. Eis a glória. Eu ia fascinado para a parede. Desta vez o padre me deu o sermão do mandato. Decorei o livro e fiquei alcandorado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases. Gosta quase até do cheiro das letras. Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. Ficar no parede era uma glória. Tomei um vidro fortificante e fiquei bom. A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio
das paredes. Então, neste livro, há um rápido comentário, porque hoje eu vou mudar um pouco o esquema, não vou falar quase nada, nem do autor, nem da obra, para ler mais poesias para vocês, que é o charme do Manuel de Barros. O poeta Manuel de Barros um dia pensou em publicar 3 livros, um que tratasse da infância, outro da mocidade, mais um sobre a velhice. Depois que escreveu os primeiros poemas e os publicou, no entanto, percebeu que não seria capaz de tratar dos outros 2 assuntos. E ele explicou a razão com palavras muito simples e poéticas, como é seu costume. Disse: "Eu só tive infância." Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros, reúne os versos das 3 infâncias do autor. O estilo único do poeta se completa com as iluminuras de Marta Barros, sua filha e pintora. O resultado é um livro que se lê e relê sempre com prazer e encantamento. Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça. Ela despraticava as normas. Dizia que seu avesso era mais visível do que um poste. Com ela, as coisas tinham que mudar de comportamento. Aliás, a moça me contou uma vez que tinha encontros diários com as suas contradições. Acho que essa frequência nos desencontros ajudava o seu ver oblíquo. Falou por acréscimo que ela não contemplava as paisagens, que eram as paisagens que a contemplavam. Chegou de ir ao oculista. Não era um defeito físico, falou o diagnóstico. Induziu que poderia ser uma disfunção da alma, mas ela falou que a ciência não tem lógica, porque viver não tem lógica, como diria a nossa Lispector. Veja isto, Rimbaud botou a beleza nos joelhos e viu que a beleza é amarga. Tem lógica? Também ela quis trocar por 2 andorinhas os urubus que avoavam no ocaso do seu avô. O ocaso de seu avô tinha virado uma praga de urubu. Ela queria trocar porque as andorinhas eram amoráveis e os urubus eram carniceiros. Ela não tinha certeza se essa troca podia ser feita. O pai falou que verbalmente podia, que era só despraticar as normas. Achei certo. Coisa primorosa, né? Mais um poema do nosso querido Manuel de Barros. Às vezes eu troco por Manuel Bandeira. Os 2 são poetas maravilhosos, os 2 se liam e se gostavam muito. Então agora eu vou ler uma poesia intitulada Pintura. Sempre compreendo o que faço depois que já fiz. O que sempre faço nem seja uma aplicação de estudos. É sempre uma descoberta. Não é nada procurado, é achado mesmo, como se andasse num brejo e desse no sapo. Acho que é defeito de nascença isso, igual como a gente nascesse de 4 olhares ou de 4 orelhas. Um dia tentei desenhar as formas da manhã sem lápis. Já pensou? Por primeiro, havia que humanizar a manhã, torná-la biológica, fazê-la mulher. Antesmente eu tentara coisificar as pessoas e humanizar as coisas, porém humanizar o tempo. Uma parte do tempo era dose, entretanto eu tentei. Pintei sem lápis a manhã de pernas abertas para o sol. A manhã era mulher e estava de pernas abertas para o sol. Na ocasião, eu aprendera em Vieira, Padre Antônio Vieira, 1604, Lisboa, eu aprendera que as imagens pintadas com palavras eram para se ver de ouvir. Então seria o caso de se ouvir a frase para se enxergar a manhã de pernas abertas? Estava humanizada essa beleza de tempo, e com os seus passarinhos e as águas e o sol a fecundar o trecho. Arrisquei fazer isso com a manhã, na cega, depois que meu avô me ensinou que eu pintara imagens eróticas da manhã. Isso fora. Tentei montar com aquele meu amigo que tem um olhar descomparado uma oficina de desregular a natureza,
Mas faltou dinheiro na hora para a gente alugar um espaço. Ele propôs que montássemos por primeiro a oficina em alguma gruta. Por toda parte existia gruta, ele disse. E por de logo achamos uma na beira da estrada. Ponho por acaso que até foi sorte nossa, pois que debaixo da gruta passava um rio. O que de melhor houvesse para uma oficina de desregular natureza? Por de logo fizemos o primeiro trabalho. Era o besouro de olhar ajoelhado. Botaríamos esse besouro no canto mais nobre da gruta. Mas a gruta não tinha canto mais nobre. Logo apareceu um lírio pensativo de sol. De seguida, o mesmo lírio pensativo de chão. Pensamos que, sendo o lírio um bem da natureza, prezado por Cristo, resolvemos dar o nome ao trabalho de lírio pensativo de Deus. Ficou sendo. Logo fizemos a borboleta beata. E depois fizemos uma ideia de roupa rasgada de bunda. E a fivela de prender silêncios. Depois elaboramos a canção para a lata defunta. E ainda a seguir o parafuso de veludo, o prego que farfalha, o alicate cremoso. E por último, aproveitamos para imitar Picasso, com a moça com um óleo no centro da testa. Picasso desregulava a natureza. Tentamos imitá-los. Modéstia à parte. Muito lindo, né? Então agora vamos mais um poema. Vou ler mais 2 poemas e deixar a sugestão de leitura para meus queridos ouvintes, ok? Inventei um menino levado da breca para me ver, para me ser. Ele tinha um gosto elevado para chão. De seu olhar vazava uma nobreza de árvore. Tinha desapetite para obedecer à arrumação das coisas. Passarinhos botavam primaveras nas suas palavras. Morava em maneira de pedra na aba de um moro. O amanhecer fazia glória em seu estar. Trabalhava sem tréguas, como os pardais bicam as tardes. Aprendeu a dialogar com as águas, ainda que não soubesse nem as letras que uma palavra tem. Contudo, que soletrasse rãs melhor que mim. Era beato de sapos. Falava coisinhas seráficas para os sapos, como se namorasse com eles. De manhã pegava o regador e ia regar os peixes. Achava rulos antigos nas estradas abandonadas. Havia um dom de traste atravessado nele. Moscas botavam ovo no meu ornamento de trapo. As garças pensavam que ele fosse árvore e faziam sobre ele suas brancas bostas. Ele não estava nem aí para os estercos brancos. Porém, o menino levado da breca, ao fim me falou que ele não fora inventado por esse cara poeta, porque fui eu que inventei ele. Coisa linda, né? Então vamos agora para mais um poema lindo do nosso querido Manuel de Barros. E vamos ler um texto intitulado Escova. Eu tinha vontade de fazer como os 2 homens que vi sentados na terra escovando osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos, e que eles faziam um serviço de escovar osso por amor, e que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterradas por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras, porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros fechado no quarto, trancado a escovar palavras. Logo a turma perguntou:
o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto, eu respondi a eles meio entressonhando que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem, então eu joguei a escova fora. Vamos então para o último texto. Naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha avó, eu obrei. Minha avó não ralhou nem. Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacará. Sei que o verbo cacará se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacaram nas folhas, nos postes, nas pedras do rio, nas casas. Eu só obrei no pé da roseira da minha avó, mas ela não ralhou nem. Ela disse que as roseiras estavam carecendo de esterco orgânico e que as obras fazem força e beleza às flores. Por isso, para ajudar, andei a fazer obra nos canteiros da horta. Eu só queria dar força às beterrabas e aos tomates. A avó então quis aproveitar o feito para ensinar que o cago não é uma coisa desprezível. Eu tinha vontade de rir, porque a avó contrariava os ensinos do pai. Minha avó, ela era transgressora. No propósito, ela me disse que até as mariposas gostavam de roçar nas obras verdes. Entendi que obras verdes seriam aquelas feitas no dia. Daí que também a avó me ensinou a não desprezar as coisas desprezíveis e nem os seres desprezados. Então fica aí neste ano, centenário do Manuel de Barros, a indicação de leitura da obra Memórias Inventadas, As Infâncias de Manuel de Barros, editora Planeta, com iluminuras da própria filha do Manuel de Barros. Leiam, sejam felizes, e vamos encerrar com uma linda canção da nossa querida cantora Tetê Espíndola.